capítulo 14, versículo 2 ao 14, mas eu quero ler aqui do versículo 14 ao 16, quando diz assim, ouviu Abraão que o seu irmão estava prisioneiro, armou os seus criados, os nascidos em sua casa, 318, os perseguiu até lá. E dividiu-se sobre ele de noite, ele e os seus servos, e os feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e recuperou todos os seus bens, e também Eló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. Amém? Amém. Glórias a Deus. Amados, nós podemos assim colocar um tema aqui nessa mensagem como carona da bênção. Porque quando nós estudamos e ouvimos essa mensagem, a mensagem vai nos dizer que Deus assim, Ele chama Abraão, Ele escolhe Abraão. Aleluia! Deus faz um pacto com Abraão e não com Ló. Mas é certo que o seu sobrinho, ali ele pega o embalo, ele pega ali aquela carona e vai com Abraão. É Deus. Porque quando nós observamos um provérbio popular que diz assim: me diz com quem tu anda, que eu te digo quem tu é. E quando a pessoa toma uma atitude, uma decisão de andar com alguém de caráter, alguém que vive debaixo da proteção de Deus, alguém que tem verdadeiramente o chamado de Deus, alguém que Deus escolheu para fazer a sua obra, alguém que Deus escolheu para escrever uma história na vida daquela pessoa. E Abraão foi um homem que Deus escolheu para escrever uma história, para fazer uma história na vida de Abraão. Abraão, qual o seu pai, Terá, era um homem ali que adorava a outros deuses, uma família idólatra, mas porém uma família que tinha uma linhagem do povo de Deus. Aleluia, Jesus. E por isso Deus os resolveu resgatar Abraão ali no meio daquele povo, no meio daquela família, para escrever uma grande história na vida de Abraão. Eu quero te dizer nessa noite, não importa o que a sua família fale, não importa o que o seu parente fale, o importante é que você é escolhido por Deus para fazer a obra de Deus, e Deus vai escrever uma história na minha e na sua vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Porque quem escolhe é Deus. Quem faz a história é Deus, e Ele faz da forma que Ele quer e com quem Ele quer. E lá, ele toma ali aquela decisão, aquela primeira decisão, aquela primeira atitude,
E aquela primeira atitude ali que Ló, ele toma, era uma atitude, foi uma atitude correta. Foi uma atitude que, se ele permanece naquela atitude, Ló teria a sua história, junto com a história de Abraão, continuada. A história de Ló tinha dado continuação com a história de Abraão, mas a segunda atitude de Ló fez com que a sua história parasse ali. Eu quero te dizer nessa noite, é através das nossas atitudes é que Deus vai escrevendo a história. É através das nossas atitudes é que a comunidade, é que a nação vai vendo a história que Deus faz na nossa vida. É através das nossas atitudes que a população vai vendo o que Deus vai fazer na nossa vida. Mas Ló, o texto vai nos dizer que Ló, quando ele sai, ele acompanha Abraão. De repente, Ló aumenta os seus bens, a sua fazenda, e chega um tempo que ali, aquele local aonde Ló e Abraão estavam habitando, já não suportava mais a fazenda de Abraão e de Ló. E ele começa a entrar em contenda. Ali os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Agora, quando nós observamos, amados, que Ló e Abraão ali estavam como dois pastores daquela comunidade. Ló e Abraão ali já se tornaram uma igreja, uma congregação, amados. E quando ali os pastores de Ló e de Abraão começam a brigar, ali os filisteus começam a observar. Os filisteus do dia de hoje, amados, representam o povo do mundão. E aqueles filisteus ficavam olhando aqueles pastores brigando e sem entender, porque eles sabiam que aquele povo ali era um povo de Deus, era um povo que tinha sido chamado, escolhido para fazer a vontade de Deus. Mas aquele povo, aqueles pastores começaram a entrar em contenda. O que é que nós entendemos no dia de hoje? Muitas das vezes os crentes, alguns crentes entrando em contenda um com o outro, deixando o inimigo agir no meio da família, na vida. E assim então, aqueles que não são crentes, aqueles que estão ao derredor, que representam os filisteus, ficam olhando, ficam observando e dizendo, mas não são crentes. Por isso nós temos que ter muito cuidado. Por isso que nós temos que ser zelosos para a tua palavra de Deus. Porque a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós temos que ter uma aliança séria com Deus. Nós entramos em um pacto com Deus. E nós temos que zelarmos pelo aquele sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz. E aí quando Abraão, com seu todo caráter e com a presença de Deus em sua vida, ele começa a observar aquela situação e ele chama Ló e diz: Ló, nós não podemos mais viver nessa situação, porque o homem de Deus, a mulher de Deus tem que tomar sempre a decisão em todo sentido, em toda situação que nós vivemos aqui nessa vida. E Abraão, com sua sábia sabedoria, ele olha para Ló com o coração partido e diz: Ló, se
para a esquerda. Aí então Ló, ele olha para as campinas de Sodoma e Gomorra e enche os olhos. Vê o verde bonito, vê tudo bonito. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite, amado. Nem tudo que parece